Bom, pessoal, já são 9h02, né? Vamos dar início. Quem for entrando, eu vou aceitando. Sejam bem-vindos para mais uma palestra da 7ª semana de Engenharia Mecânica e Elétrica. A palestra hoje vai ser com o Ricardo Diógenes, que está aí com o Ricardo Cavalcante, e ele vai falar um pouco sobre a experiência dele como capitão da equipe Cactus Baja e como graduando de Engenharia Mecânica da UFESA, e como esses projetos de extensão que ele participa ajuda no momento da obtenção de experiência para o estágio, né? Não só para o estágio, mas também para enriquecer o currículo do aluno, que a gente sabe que o aluno não tem muita experiência para colocar no currículo, né? Para chamar a atenção das empresas. E também na obtenção de network fora da UFESA, né? Que esses projetos de extensão acabam abrindo, expandindo os horizontes da pessoa. E a gente vai prosseguir como se fosse uma conversa mesmo, então quem quiser participar, é só levantar a mão, ligar o microfone e participar. Ou então, se quiser deixar alguma pergunta ou alguma colocação no chat, pode fazer, que eu vou estar lendo para o Ricardo. Ricardo, a palavra é toda sua, pode começar, viu? E obrigada a todos que estão participando. Pronto, bom dia, pessoal. Pegando o gancho já que me passaram, sou o Ricardo Diógenes, atualmente sou o capitão do Baja, estou participando também do PET para realizar essa palestra para vocês. E daqui eu pretendo realmente conversar com vocês sobre isso, para ver se a gente abre aqui um norte e vocês têm uma noção do que apresentar no currículo, do que seria o network, como é que realizaria algo parecido. E por que tem tanto aquele dilema de sair da faculdade e as empresas ficarem pedindo pelo menos 5 anos de experiência, algo parecido, sendo que ainda acabou de se formar. Pronto, então, já tendo essas apresentações finalizadas, o que eu quero conversar com vocês. Nesse quesito que a empresa apresenta na elaboração, quando está fazendo uma entrevista ou coisa parecida, onde é que pesa essa questão da experiência? Geralmente se divide em duas coisas nesses processos seletivos: diferenciais e capacitação. O que seria isso? Eu tenho a parte de o que é diferencial. Eu tenho um Excel avançado, eu tenho o próprio diploma que você está conseguindo para a universidade. Entra também questões de aprender a mexer em alguns modelos CAD, por aí vai. São o quê? Especializações. Você está dando que, eu tenho esses conhecimentos, eu tenho certificados disso. Agora, por que o seu currículo, que pode ter 1001 especializações e demonstração que você tem esses conhecimentos, é barrado quando entra na parte da capacitação? Capacitação é quando você demonstra realmente capacidade, que você tem anos de experiência no mercado, que você está demonstrando que já trabalhou em equipe, que você sabe como é que é uma empresa. Tudo isso entra na parte de capacitação. É você demonstrar trabalho já realizado. E é isso aí que acaba pegando muito dos alunos da faculdade, não entra só em CT ou nas engenharias, de todos os outros cursos, mas o que acaba nisso daí? Dentro da faculdade já tem 1001 formas de você demonstrar essa capacitação. Vou pedir aqui a licença de vocês para pegar um slide que a gente tem dentro da Cactus, que é para explicar exatamente isso. Hoje na Cactus a maior parte de membros e ex-membros já conseguem o estágio antes da necessidade do estágio. Como assim? Já conseguem obter estágio antes do 9º período, antes do 10º período, que no caso seria os períodos para estágio. Tem gente que está estagiando desde o 7º período, dentro da CACS. Mas por que tem isso? Entra exatamente nessa questão de demonstração de capacidade. Vou pegar aqui a licença para fazer a demonstração. Esse aqui é um slide que a gente usa geralmente para apresentar a equipe. O que acaba acontecendo nisso daqui? Geralmente, a gente vai dizer, nós visitamos escolas, fazemos testes, temos um histórico tal, apresentamos nossos resultados, competições que participamos, olha aqui, botamos um carro para andar, conseguimos pegar tantas posições em tal lugar, e chega no final, aparece isso aqui. Por que aparece, tipo assim, a nossa organização de equipe, nossas normas? Nossas utilizações de estatuto,
de 5S, 2W, 2H, quer dizer, 5W, 2H. Para que serve isso aqui? Porque, sem brincadeira nenhuma, tirando aqui da apresentação, eu posso excluir isso aqui e isso aqui. O importante para qualquer empresa é isso aqui. Ó. Por que isso aqui é a coisa mais importante? Eu estou demonstrando que eu sei mexer com hierarquia, que eu tenho conhecimento de normas dentro das empresas, porque o mais básico de qualquer empresa é utilizar 5S e 5W2H. E ela tem um estatuto que vai fazer você trabalhar de tal forma sem nunca sair dele. E demonstrando isso aqui, você está demonstrando que eu sei trabalhar em empresas. Eu tenho capacidade disso. Eu trabalhei durante 3 anos no projeto tal fazendo isso. Então, tem muita equipe por aí. Estava falando? Inclusive, Ricardo, eu vi esses dias um pré-requisito de processo seletivo e que vinha pedindo da pessoa conhecimento desse 5S, como pré-requisito, para tu ter uma noção. Exatamente. Por causa que o quê? Porque você acha que, tipo, só quem tem as melhores equipes do Brasil que ganham, que consegue alguma, vamos dizer assim, um diferencial. Estar numa equipe de base, de um aéreo, participar do PET, que são projetos de extensão, não entram nessa parte de diferencial do currículo. Não entram como se você tivesse, eu tenho Excel avançado, inglês médio, falo japonês, alemão, tudo que for. Isso aí são diferenciais realmente, que pode atribuir ou não a entrada de você. Agora, isso aqui é demonstração de capacidade. Então, não importa o quão menor foi a equipe de ter recebido prêmios ou ter, vamos dizer assim, participação de eventos. Ricardo? Eu acho que ele caiu, gente, só um instante. Aí. Ricardo? Alô? Acho que sua internet tinha caído. Deu uma travada. Você estava falando da parte de participação em equipe. Só um instante, pessoal, que eu vou entrar aqui em contato com o Ricardo. Ricardo, tá me ouvindo? Tô sim. Pronto, acho que ele tinha caído de novo. Então, peraí, deixa eu ver se é só mudando de apresentação ele cai. Deixa eu ver isso aqui. Tá certo. Alô? Tem como escutar? Tá sim, tá dando pra escutar. Pronto. Vamos lá de novo. Rebobinar aqui a fita. Entra naquele quesito. Não importa o quão pequeno for a equipe, o importante eu estou demonstrando que eu trabalhei em equipe, que eu tenho noções de norma e hierarquia. Entra realmente nessa questão. Eu estou trabalhando em conjunto. Estou trabalhando em quê? Em uma empresa. Mas quer dizer que essa capacidade eu tenho que participar de projeto de extensão. Não, é uma das coisas que você pode demonstrar no currículo, você pode demonstrar na entrevista. O que mais pode entrar? E é uma coisa que é muito boa e quase ninguém coloca. Trabalho comunitário. Deixa eu já sair aqui da apresentação. Por que trabalho comunitário é a coisa diferencial muitas vezes, demonstra muita capacidade? Que é o quê? Você está demonstrando proatividade, que é um trabalho voluntário. Por exemplo, eu participei durante 5 anos lá no Lar do Idoso, fazendo limpeza ou fazendo arrecadação de alimentos. Isso aí é um diferencial muito grande no currículo. Você está demonstrando que ele, sem ganhar nada, como voluntário, trabalhou 5 anos de um projeto de comunitário como esse, de procurar ajudar de idosos e tudo mais que estão sem amparo. Trabalhou muito bem, porque, por exemplo, eles vão ligar e confirmar se você realmente fez isso. Um minuto. Você realmente fez isso. Também entra na questão de experiência, porque você realmente está trabalhando em vamos dizer assim, uma equipe fora a parte. E entra também, vamos dizer assim, no aspecto mais emocional. Nós temos alguém que isso realmente entra como outra parte de capacitação, que está ajudando outras pessoas, que não tem problema em realmente abrir, vamos dizer assim, uma parte do tempo para fazer um trabalho extra. E fazendo o quê? Fazendo bem. Então, uma coisa de suma importância que também é para ser colocado, caso participe, é de trabalhos comunitários. Pronto, essa é uma questão muito boa que o Matheus Barbosa demonstrou. Alguém que está afim de trabalhar de graça.
Pronto, isso aí é uma visão muito fechada das empresas, mas, tipo assim, isso aí seria o ideal para ela. Ela ter lá um escravo para você trabalhar por horas, ela não pagar nada. Mas a questão é, de você demonstrar que você, por voluntário, quis trabalhar de graça, entra naquela questão de tipo, eu posso contratar ele por agora, como estagiário, com um trabalho menor. Isso até pode abrir negociação. Por exemplo, eu não acho que não sei se vocês viram, mas um dia desses passou não lembro se foi uma emenda ou já foi um projeto de lei, que tirou o peso dos salários dos engenheiros e arquitetos, eu acho. Que antes tinha realmente um piso só para essa classe de trabalhadores e acabou sendo cortado. Agora voltou a ser somente salário mínimo. O que isso abre foi uma das coisas apresentadas pelo projeto, é de abrir negociação. Porque antes a empresa talvez não tinha capacidade de pagar aquilo para o engenheiro. Isso era uma coisa que acontecia muito, que era o quê? Você trabalhar como engenheiro, mas na sua carteira tinha escrito lá, você é assistente de engenharia, ou técnico de tal coisa. Por quê? A empresa não tinha como pagar você queria trabalhar, mas como você estava disposto a receber menos, acabava que o quê? Ela colocava outra coisa além de engenheiro no sua carteira assinada. Então você trabalhou durante 5 anos para receber, para tentar trabalhar na área como engenheiro, e agora você está com título de assistente. Por quê? Por causa que você não tinha essa aparelhagem de você conseguir negociar seu salário. Voltando ali para o assunto de ter essas questões de trabalho comunitário. Alguém aqui já participou de algum? De tipo doação de alimentos, de arrecadação de verba? Sim, sim. Já, mas, tipo assim, eu participo muito de ação comunitária voltado para animais. Isso se encaixaria também para colocar em currículo, nessas coisas? Sem problema nenhum. Entra naquela questão, você está fazendo algo como trabalho voluntário, como trabalho em equipe. Por exemplo, não acho que seja só você correndo atrás disso. Você está trabalhando em conjunto com uma comunidade para, vamos dizer assim, ajudar essa questão dos animais. Então entra realmente nesse quesito de tipo, se você fez isso aí por tanto tempo, entra exatamente naquele quesito. Eu tenho tanto tempo de experiência em trabalho em equipe. Entra na demonstração de capacidade. Pronto, tendo essa demonstração do que seria capacidade e diferencial de trabalho. Quer dizer, diferencial no currículo. Para que serve o network nesse mundo inteiro aqui? De você ter especializações, correr atrás de ter alguma demonstração de trabalho e tudo mais. Não tem nenhuma forma de capacitação, de demonstrar capacitação maior do que alguém indicando você. Eu tenho Excel avançado, estou em 10 anos de experiência, estou com inglês em dia, trabalhando não sei quantos anos no exterior. Aí eu vou lá, deixa eu pegar aqui o nome de alguém, primeira pessoa que aparece. Pronto, Maírton. Maírton está fazendo o processo seletivo dele. Só que ele tem um colega, Bruno, que está dentro da empresa. Bruno sabe que Maírton trabalha muito bem. O que acaba acontecendo? A pessoa está lá mostrando o currículo maior do mundo. Mas Bruno, por indicar Maírton, ele pega toda aquela capacidade que todos os outros ali estão demonstrando e nivela para baixo. Por quê? Porque eu tenho alguém dentro da minha empresa, alguém já de confiança, indicando ele. Então, a chance dele entrar é muito maior, mesmo tendo um currículo assim, mais fraco que os demais. Para isso que serve o network, não só para isso, porque também dentro da empresa você acaba tendo questões que você talvez não consiga resolver, que você precisa ter ajuda, então, querendo ou não, colegas de outros ramos e tudo mais podem vir ajudar você. Mas é como estou dizendo aqui, é um âmbito mais de processo seletivo e entrevista, network entra exatamente nisso. Ricardo, então como é que eu consigo network dentro da faculdade? Todo mundo aqui está pagando aula, não importa o que for. E geralmente tem que trabalhar em grupo, tem questões de grupo de estudo. Vocês têm que saber que cada uma pessoa que está aqui do seu lado, desde Joas, Maírton, Rosemary, André, Juane, Matheus, desculpa aí se eu não consegui falar o nome, é Clauderton, João Pedro, Lisandro e por aí vai. Todo mundo está aqui. Todo mundo aqui, assim, na graça de Deus, todo mundo aqui vai se formar. Se formar para o quê? Para trabalhar na área.
Então, se eu tenho aqui, pelo menos, pelo que eu estou vendo aqui, tem 26 pessoas dentro dessa chamada. Se eu demonstrar serviço numa sala de aula que tem 60, que tem 30, mais para frente, talvez aconteça a mesma coisa que eu falei de Bruno e Maírton aqui no exemplo. De você ter o quê? De você ter pessoas que conhecem seu trabalho desde a faculdade. Você conhece, aquele cara estuda. Aquele cara ali faz muito bem os trabalhos em grupo. Aquela pessoa ali ela consegue, vai atrás, me ajudou muito em algumas questões da faculdade. Aquela pessoa ali fez muito grupo de estudo comigo. Aí que vem agora. Inclusive, Ricardo, é uma coisa que ajuda bastante também, que eu estava vendo esses dias, é a indicação no LinkedIn, que muitas pessoas acabam não fazendo essa indicação, e é uma coisa que ajuda bastante para quem está procurando estágio, não só estágio como trabalho, né? Que mostra que você sabe da capacidade daquela pessoa e ela tem uma comprovação daquilo, né? Pela indicação dos outros. Isso. Pronto, vou até dar um exemplo, além do LinkedIn, de alguma coisa que são utilizadas online para demonstrar essas indicações. Se vocês forem no site do Sebrae, acho que tem uma parte lá para entrega de currículos nos contatos. Só que você vai ver lá, tem tipo assim, algumas coisas para você colocar um nome, tipo nome, CPF tal e currículo. Só que você vai ver que a última opção ali tem code, ou código. Por que tem aqui dali? Que você escrever 6013, significa o quê? A pessoa que tem aquele código 6013 está indicando você. Se eu tô sendo indicado por tal pessoa, ela chega para mim e fala, chegue lá no site, bote código tal, eu vou saber que quem indicou fui eu. Entra também nessa questão do LinkedIn. LinkedIn é incrível. Você botou lá as coisas que você faz, tudo que você está participando, tem pessoas na empresa, do próprio RH, dos recursos humanos, passando horas do dia olhando o quê? LinkedIn. Tem muitas vezes que o processo seletivo não é nem aberto assim. Eles fazem o quê? Eu preciso de 10 pessoas. Antes de começar a, vamos assim, ver currículo e tal, procura no LinkedIn, ver se alguém está com um currículo bom e tal. E o que acaba acontecendo? Tem empresa aqui de Mossoró, eu já vendo isso, de pessoas aqui de Mossoró, empresa aqui de Mossoró contratando pessoas lá do Pará, pessoas do Amazonas, tem gente de São Paulo principalmente, que é o quê? Estão todos presentes no LinkedIn e ela não tem esse serviço de tipo olhar currículo por currículo e ver se alguém apareceu. Isso é um dos grandes problemas também do processo seletivo. É o quê? Você abrir e ficar 6, 7 meses lá. Ninguém está aparecendo currículo, ninguém está aparecendo com uma capacidade boa. Aí o LinkedIn quebra tudo isso e ela já vai certeiro na pessoa. Vários. Ricardo, tem como só você repetir essa última parte, que o seu microfone deu um probleminha? Pronto. Repetindo aquela parte que eu tava falando agora. Deixa eu só lembrar qual era. Pronto, essa questão da quantidade de currículos que a empresa vê. Entra nessa questão de tipo, ela em vez de olhar 10 que apresentaram para ela, alguns poucos, nesse tempo inteiro que ela acabou perdendo de esperar alguém aparecer, ela vai certeiro o quê? No LinkedIn. Eu coloco lá, eu quero tais áreas e vou destrinchando. Daí eu consigo pegar gente do Brasil todo e até internacionalmente. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que alguém que está entregando o currículo importa, está perdendo uma grande oportunidade. De quê? De demonstrar serviço no próprio aplicativo. Agora vem um lado ruim aqui do network. Porque tanta indicação pode ser para ruim como para mal. Então, quando tiver naquele grupo de estudo, naquele trabalho, e você pensar, os outros fazem, eu fico. Tal pessoa já está fazendo, não tem por que eu fazer. Aí tal pessoa que está fazendo conseguiu um emprego em alguma área daqui a alguns anos, vai chegar seu currículo com seu nome e pode ter certeza, é tiro e queda. Da mesma forma que, vamos dizer assim, você empurrou com a barriga aquele trabalho, ela vai empurrar com a barriga seu currículo. Ela vai chegar para você e dar indicação, esse cara não trabalha. Esse cara aqui não demonstrou serviço durante a faculdade. Dos trabalhos que eu botava com ele, eu já achava ruim porque eu sabia que eu tinha que fazer sozinho. Então essas questões de network entram tanto para o bem quanto para o mal. É o que acaba acontecendo. Sempre tentem demonstrar serviço em qualquer coisa na faculdade. Porque tanto aqui tem 28 alunos, pode ter até professores aqui dentro, mas entra nessa questão, tem 28 alunos querendo um mercado de trabalho assim e tudo mais.
todo mundo aqui vai ser colega de todo mundo em alguma hora no trabalho. Pode ser tanto alguém trabalhando numa empresa de sal, na parte de bombeamento, alguém trabalhando em veículos, eu ia dizer Ford, mas Ford já saiu do Brasil, trabalhando em fabricação de peças e por aí vai. São o quê? Todos colegas de trabalho na engenharia. Se todo mundo é colega, você está perdendo o quê? Se você demonstrar um mau serviço, se você demonstrar falta de interesse, você está perdendo o quê? 28 indicações, enquanto você poderia estar ganhando. E essas indicações pesam muito, como eu estava dizendo. Você pode ter especializações que você pode ter Excel avançado, inglês em dia, falar poliglota em 1001 línguas diferentes, ter feito 1001 artigos. Mas se o Bruno chegar e falar dentro da empresa, Maír é uma pessoa que trabalha. Fiz com ele um trabalho, fiz com ele um projeto de extensão, eu sei muito bem que ele trabalha. Eu estou dando que alguém dentro da minha empresa, eu como aqui do RH, no processo seletivo eu sei, tem tal pessoa com um currículo incrível, mas eu tenho uma garantia dentro aqui de alguém do meu serviço que esse cara aqui é bom, que ele trabalha. Você acaba vendo que você mesmo tendo um currículo mais fraco, que está demonstrando que eu tenho menos capacidade, porque eu não tenho experiência no trabalho, e por aí vai. Por uma indicação, você consegue nivelar o seu currículo, a sua demonstração de capacidade, com alguém que já tem experiência, Excel avançado. Por quê? Porque a empresa sempre prioriza o quê? Eu tenho uma garantia. Entra naquele negócio que até Matheus falou no chat, de tipo, a empresa sonha em trazer alguém que trabalha de graça. Por que entra nisso daí? É porque ela quer uma garantia de quê? De trabalho. Eu estou dando aqui um exemplo do pessoal do Baja, que já está dentro da empresa, e fala assim, bicho, você pega aqui o tanto de gente aqui dentro, que parece aqueles caras que empurram com a barriga o trabalho, você não está ligado. Porque chega aqui, eu estou aqui para a parte de coordenação, de administrativo, eu vou chegar lá pro técnico e falar, preciso fazer tal coisa. Ele tá certo, 8 horas eu começo. Aí eu, beleza. Deu 8 horas, 9 horas, 10 horas, não aconteceu nada, o cara tá lá. Tem vezes que eu chego lá, tá olhando no celular. Tem hora lá que eu chego, o cara tá simplesmente conversando com os outros. Teve gente até uma vez que falou, eu cheguei lá, o cara tinha saído. Aí eu fui procurar ele por aí, quando eu voltei pra olhar de novo, ele tinha voltado com uma caixa de cerveja. Olha aí, ó. Então entra realmente nessa questão. A empresa não quer só uma garantia, vamos dizer assim, de você ter conhecimento, você ter técnico e tudo mais. Ela quer uma garantia de trabalho, de alguém que seja proativo. Aí que entra essa questão de Matheus, de tipo, você trabalharia de graça, se fosse trabalhar com o que você gosta? Dependendo, isso é uma pergunta até que a gente faz no CAX na hora da entrevista. Isso aí vocês podem espalhar. Que dependendo do que você for fazer, no bairro você está trabalhando como voluntário, não tem bolsa lá. E muitas vezes acaba virando noite, acaba tendo que empurrar algumas, sem melhor nenhuma, você empurrar a prova lá para reposição, para o quê? Que você não teve tempo de estudar, que você não teve tempo de se organizar, entende? Então acaba nisso, que é o quê? Indicações são de suma importância. Mas por que vamos dizer assim, eu antes do estágio, tenho que ficar então trabalhando mais? Tem. Eu sei que todo mundo aqui vive no Brasil e sabe a realidade dele. Hoje já está quase batendo, acho que é 15% de desempregados. O trabalho informal está batendo no teto. Se você não correr atrás de demonstrar serviço, de ter capacidade e tudo mais, você vai chegar lá mais para frente. Tem empresa que não vai contratar, que está há anos aí só empurrando, falando, não, esse cara aqui não coisa, esse aqui não... Só esperando assim, quase um messias aparecer dentro da empresa para contratar. E sem brincadeira nenhuma. Estágio e também o próprio trabalho em si está cada vez mais escasso. Eu vou dizer logo para vocês, se esforcem e muito, por causa que vai entrar naquela questão. Tem gente com indicação, vai ter gente com especializações a mais, tem gente que vai ficar participando de todas as palestras do PET, por exemplo, indo atrás dessas capacidades, fazendo já um merchan aqui, que entra exatamente nisso. Não tem espaço para alguém que não está buscando diferencial, que não tem buscando experiência. Por quê? Porque tem gente que está buscando e o mercado está cada vez mais escasso. Como eu já falei, teve aquela questão legal de diminuição de salário. Quem aqui está disposto a trabalhar como engenheiro e ganhar um salário mínimo?
que vai ter empresa que vai oferecer isso. Porque o teto agora, o teto não, o salário mínimo antes da classe de engenheiros e acho que até arquitetos, eu tenho que só confirmar isso depois, sumiu, agora voltou a ser somente salário mínimo, não existe mais base para engenheiro, aí estão dispostos a trabalhar por um salário mínimo, Isso por é menos de verdade, viu, R$ 1.000. pessoal? Aqui em Mossoró eu já conheço algumas empresas que pagam aí para um eletricista aí 1.000, 1.800, 1.500 reais, viu? Não é mentira não, isso aí não, viu? E já vão se adaptando ao mercado. E outra coisa, né? Se não tiver emprego, cara, você cria sua própria empresa. Você vá lá e você mesmo vá lá e dê emprego. Porque hoje está assim. É, como já a Bruna aqui comentou, o mercado, essa é a realidade aqui, não é questão de vou colocar terror em vocês e tal, a realidade é essa. Se não buscar uma especialização em Excel, inglês ou outras línguas, buscar fazer até mesmo concursos ou buscar capacitação dentro da própria faculdade, você acaba ficando para trás. E esse para trás hoje pesa muito, como eu estou dizendo. Da mesma forma que alguém que vai ter um currículo. Ricardo, teu microfone deu problema de novo. Hoje está difícil, viu? É aquele Parece negócio. dizendo a mesma pessoa que tem o currículo que você, eu acho. Pronto. Pronto, a pessoa pode ter lá o currículo muito mais forte que o seu, como está dizendo, com 1.001 especializações, anos de trabalho na empresa e por aí vai. Ela vai ser apresentada com uma indicação e acaba você nivelando com ela. E se ela tiver uma indicação, o que acontece com você? Inclusive, Ricardo, eu fiz uma entrevista, não foi nem de estágio, foi de emprego mesmo, em que a pessoa me colocou na frente porque eu fui indicada por uma pessoa lá de dentro. Então, ela priorizou me entrevistar primeiro, porque eu já tinha indicação, do que as outras pessoas que talvez tivessem mais experiência do que eu. Exatamente. Aí entra naquilo. E se aquela pessoa que, pegando o exemplo dela, tivesse um currículo muito mais forte que o dela e ela tivesse indicada, o que aconteceria? Então, além de falando dessa questão toda de buscar capacitação e networking, especialização é de suma importância. Ah, por exemplo, eu estou atrás de fazer um artigo no mercado de trabalho, se você for para uma empresa, eu sinto dizer, mas não vai coisar muito para cima disso, não. O que a empresa está querendo realmente, você trabalha com normas, você está disposto a trabalhar por quanto? Entra naquele negócio que Bruno e a gente já comentou do dinheiro. Você volta a demonstrar serviço como? Então, essas são as formas que a gente tem que buscar hoje, como engenheiros, como arquitetos, todas as. Ricardo, novamente o teu áudio caiu. Ainda continua sem som, viu? Ainda não voltou, não. Pelo menos não para mim. Pronto. Ainda não. Não. Tá como se fosse com interferência agora, mas aí vai e volta. Só um instante, pessoal. Dá para resolver aí o problema? Eu acho que agora voltou. Tá certo. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele conecta o microfone, né? Problemas técnicos. Enquanto isso, quem quiser fazer alguma colocação sobre essa parte de networking, sobre a parte também de enriquecimento do currículo, pode ficar à vontade, viu? Se tiver alguma experiência, alguma coisa do tipo, não sejam tímidos.
Alô? Pronto, agora deu certo. Então deve ter sido alguma coisa com a internet. Pronto, pessoal, naquilo que eu estava dizendo. Sem esforço hoje, não tem, vamos dizer assim, eu tô falando aqui sério com vocês. Sem esforço, sem você ter que fazer hora extra, sem você ter que procurar coisas fora a faculdade, você, sinto muito, o mercado não vai engolir você, o mercado não vai se importar com você e muito menos vai querer você na empresa. Então, quantos aqui estão dispostos agora a fazer esse esforço extra de, em vez de estar um minuto, não posso atender agora, tá certo? Tem que fazer esse esforço extra de quê? De ficar procurando fazer trabalho comunitário, participar do projeto de extensão, fazer o seu trabalho na faculdade, seja o que for, desde prova a demais serviços, com um primor excelente dentro da faculdade. E só uma coisa, não pense que só, eu falei muitos aqui dos alunos e de entrosar aqui com vocês, mas olha, quem indica mais coisas na faculdade é professor. Então naquela disciplina, eu tirei um 5. Naquela outra aqui eu tirei um 7. O que acaba acontecendo? Muitas vezes o professor, dando exemplo aqui do professor Zoroastro, chega e fala, tô com a indicação tal coisa. Você já se formou em CT? Eu falo que não, que ainda não me formei em CT. Ainda estou na batalha aqui do TCC. O que ele acaba demonstrando? Que o quê? Essa pessoa aqui, que está na minha disciplina, que eu reconheço, tem muitas vezes que o professor, falando aqui por exemplo próprio, tem muitas vezes que o professor nem lembra que você pagou aquela disciplina com ele. Então você já acabou de perder outra indicação. Enquanto se você fizer um trabalho com primor, para o próprio professor reconhecer você, caso ele tenha alguma indicação, ele pode chegar para você e falar, ei, tá tendo um processo seletivo de tal lugar. Então, Às vezes, você não precisa nem ser o melhor naquela disciplina, você só precisa fazer o suficiente para o professor lembrar de você em algum momento, né? Saber que você é bom em alguma coisa. Exatamente. Se você for aquela pessoa que está sempre enchendo o saco do professor, se preocupe com isso não. Se não for um professor meio marrento, qualquer professor gosta de você interromper ele para fazer uma pergunta. Que é o quê? Você está demonstrando, eu existo, ó. Eu estou aqui. Isso também não serve só para o caso de procurar trabalho e estágio. Também serve para quando você estiver procurando um orientador. Isso aí entra já nisso, que já pode ter alguém ali já do seu lado para trabalhar o TCC com você. Então você está vendo que dentro da universidade tem um universo de indicações, que é o quê? Eu estou pagando PCO com 60 alunos. Eu estou pagando mecânica dos fluidos com 30. Estou pagando cálculo 1 com mais 60. Você está vendo que tem, já daí, você pode demonstrar serviço dentro da sala de aula para pelo menos 150 pessoas. Se todas elas forem diferentes, no caso tiver alguém já pagando junto com você todas essas matérias. E entra exatamente nisso. Eu quero demonstrar serviço, eu quero ter uma indicação. Eu quero que mais pra frente, deixa eu pegar o nome diferente de Bruno. Bruno já tá com raiva de tanto eu falar dele, mas eu também. Vou pegar aqui o de David, nome bonito. Chega lá, David faz o trabalho dele e apresenta ele. Eu não fiz nem trabalho em grupo com ele, mas eu sei que ele apresenta bem. Chega mais lá pra frente, tem Ana Gabriela aqui. Fui lá e fiz um trabalho com ela. Eu não tava entendendo nada da aula. Só que no trabalho ela foi lá e me explicou. Era um negócio que estava fora do trabalho, mas ela quis me explicar. Eu já sei que ela é proativa. A mesma coisa serve para o professor. O aluno lá que enche o saco é o aluno que o professor lembra. E quando lembra, vem indicação. Projeto extra-faculdades, como esse que eu estou dizendo aqui, de Baja, PET, Aéreo, o Fórmula também, que teve um processo seletivo recente. Empresa Júnior, muita pouca gente vai atrás das empresas Júnior. Que entra o quê? Eu quero demonstrar capacidade, eu quero ter um currículo que tenha lá nas capacidades, fiz 4 anos de tal empresa Júnior, fiz tantos projetos, estar na Cactus, trabalhei por tanto tempo, fui na Aéreo, fui em tal lugar. Então entra exatamente nisso, pessoal. Tem que ter hoje um esforço extra de você, eu tô pagando 8, 9 disciplinas para ficar em dia. Tá pesado? Tá. Você vai ter que fazer isso com as aulas agora. Você vai ter que fazer isso com o TCC. E vai ter que estar trabalhando no projeto de extensão, trabalhando em um trabalho comunitário,
procurando perder seus sábados e domingos, você podia estar dormindo ao bel prazer até a hora do almoço, vendo a palestra de um cara falando sobre como obter experiência e network antes do estágio. Então eu já digo para vocês, todo mundo que está aqui já está procurando esse esforço. Todo mundo que for ver essa gravação já está fazendo esforço de quê? De participar e de querer aprender algo. Não só aprender, mas também de se capacitar. Por exemplo, essa é a questão do trabalho comunitário. Já não abriu olhos para vocês de tipo, tem muitas vezes que a pessoa nem lembra disso, tá tão em volta de tipo, eu tenho que pagar disciplina, eu tenho que buscar tal coisa, eu estou tentando terminar meu TCC. Aí não passa dentro da cabeça que é o seguinte, tem pessoas precisando não só no Natal e no Ano Novo, que é quando geralmente as pessoas recebem mais arrecadação, precisam durante o ano todo. Eu não posso tirar 1 mês, 2 meses, trabalhar continuamente nisso para ajudar essas pessoas, para ficar arrecadando todo mês tantos quilos de alimento. Coloca uma meta dessa. Tal lá o centro de idoso, tem os da criança aqui de Mossoró, tem das famílias que pega realmente kit de alimentos mensalmente para ver se consegue passar 1 mês. E não se engane, não, pessoal. Esse pessoal precisa durante o período todo. Além de você conseguir essa questão de trabalho em grupo, colocar em currículo e tudo mais, é uma ação beneficente. Você está ajudando realmente a família a passar mais 1 mês longe da fome. Você está ajudando um idoso que foi largado pela família a ter condições dignas ainda de passar o resto da vida dele. Então, isso daí extrapola um pouco essa questão que a gente está conversando aqui, mas eu estou querendo realmente chamar a atenção para isso. De criar essa noção para vocês de, sem esforço, não tem benefício nenhum. Me formei em CIT. Isso aqui eu estou dando um caso de experiência própria, de pessoas que se formaram. Chegar lá e falar, eu estou trabalhando 2 anos de Uber. Quanto é que eles já não escutaram isso? Vou terminar a faculdade para trabalhar de Uber. Isso é brincadeira? Vai mesmo. Não sabe falar inglês. Não tem Excel. Não sabe mexer no MATLAB. Não sabe mexer num projeto CAD. Não tem ninguém para indicar. Não tem ninguém para demonstrar que ele tem alguma capacidade. Não participou de projeto nenhum. Tchau. Vai realmente ter que buscar alugar um carro, que é o que tem acontecendo. Muita gente tem alugado carro de parente, para ir vai para o quê? Para trabalhar de Uber. O negócio é você buscar enquanto pode dentro da faculdade o mínimo diferencial possível, né? Que acaba, se você for comparar com outras pessoas, acaba nem sendo tão diferencial assim, mas você tem pelo menos aquilo que a outra pessoa tem para poder estar no mesmo nível. Dou outro exemplo aqui também. Tem um colega meu de CIT. Ele conseguiu um estágio porque ele trabalhava na padaria. O pessoal que apresentava currículo tanto para aquele estágio era só simplesmente, estou formando em CIT. Era literalmente, era uma página lá dele falando, não, eu tenho tais desejos, minha missão é essa, queria participar muito da sua empresa, não sei o quê. Aí quando chegava lá na parte de botar experiência, não tinha nada. Quando chegava lá para botar especialização, não tinha nada, era só CIT limpo e seco. E ainda tinha noção lá, não, estão formando em tal engenharia. Chegou outra pessoa e falou assim, não, eu trabalho na padaria há 5 anos, eu vendo pão. A diferença minúscula, sem querer desmerecer, mas é algo que está totalmente fora da área, de alguém que vai trabalhar com bombeamento de sal e por aí vai, capaz de vender pão. Mas ele está demonstrando que tem experiência de trabalhar em empresa, trabalhar em grupo. Isso aí já garantiu para ele um diferencial maior que do resto, que estava procurando aquele estágio. Então, não é querendo menosprezar quem só fica, vou fazer CT, fazer engenharia, peguei meu currículo e foi muito sofrido. E sem brincadeira nenhuma. Se você tirar medicina aqui da UFESA e você pegar junto com os outros cursos, quem faz CT para pegar alguma engenharia tem a carga horária muito mais pesada e muito mais, vamos dizer assim, quantidade de aulas do que os demais. O curso em si é pesado, não estou querendo falar que é fraco fazer CT e tal. O curso em si é pesado, mas hoje em dia o pesado não é mais suficiente. Esperando 15% de desemprego, trabalho informal batendo no teto. Esse é o Brasil hoje.
Inflação nas alturas, gasolina quase já batendo 6,50, não sei o que é isso. Passa uma semana, parece que aumenta 10 centavos lá no preço da gasolina. Maior desgraça. Aí chega no final, você se formou 5 anos sofrendo, e agora vai pagar a gasolina 6,50 para trabalhar o quê? De Uber. Essa é a realidade de hoje. Você vai ter que sofrer para se formar, vai ter que sofrer no prédio de extensão, vai ter que trabalhar, trabalho comunitário, se voluntariando, dando cara a tapa, vai ter que buscar indicações, que vai ter que tirar 10 em basicamente todas as disciplinas, se você quiser indicação de algum professor, ser um diferencial, ser aluno chato, aquele aluno lá que o professor está falando, ele liga aqui o microfone e começa a conversar com o professor. Imagina aí, já está em quê? Desde o ano passado, nessa questão de fazer aula remota. Sem brincadeira nenhuma, se você chegar para algum dos professores hoje, que você pagou essas disciplinas todinho nesse período, quantos aqui vão lembrar de você? Quantos alunos estão fazendo trabalhos, grupo de estudo e por aí vai, com você vão lembrar do seu nome? O mais que vão ter é sua foto aqui. E muitos aqui nem colocam a foto, só tem o J, o P, o R. Ninguém vai lembrar de você aqui. Entra nessa questão. Buscar ser indicado, buscar demonstrar serviço. Olha aí o quanto de tempo e quantas oportunidades vocês podem ter perdido de pessoas que, tanto para o mercado de trabalho, podiam indicar você. E a questão não é 180 indicações, vai ter lá naquele exemplo que eu dei, todo mundo vai indicar você. Não. Você só precisa de uma indicação. Uma indicação é o suficiente. Para o quê? Para você poder entrar na empresa. Então, pensem nisso, pessoal. Buscar serviço, buscar se esforçar. Não vou dizer aqui que o curso é leve e tal. Vocês estão sofrendo. Isso aqui é uma coisa normal. Todo mundo vê a oferta da depressão. É sofrência atrás de sofrência para se formar. Vai ter que sofrer para buscar especialização, que você vai ter que fazer hora extra fazendo curso de inglês, alguns cursos online de Excel, MATLAB. Até não procurar curso, procure videoaula. Vai sofrer no TCC, vai sofrer nas aulas. Agora é o seguinte, isso daí é o equivalente ao... Quantos alunos se formam por semestre? Por ano, quer dizer? Acho que era 60, 70 alunos mais ou menos na média, que eu tinha na cabeça. Isso eu tô falando de CIT. Se 70 pessoas estão saindo pro mercado todo ano, você vai ser uma delas a qualquer momento. Você vai deixar passar essa oportunidade de você procurar alguém para dedicar algum trabalho. Isso aí não se pode perder, pessoal. Eu tô dando essa dica por questão já de eu no Baja. Eu entrei no Baja para ter indicação. Hoje eu sou capitão para isso. Porque, vamos dizer assim, não vou dizer aqui para vocês que eu trabalho de graça. O trabalho no Baja realmente vamos dizer assim, é toda hora incrível. Não, vai ter hora lá que você sem brincadeira nenhuma, vai querer xingar de céu a terra. Mas a questão é, eu quero chegar lá no currículo e falar, eu trabalhei tanto tempo no Baja, tive essas conquistas. Esse tá aqui minha demonstração de capacidade. Que é para quê? Para quando chegar lá fora eu não ter que pagar 6,50 o litro de gasolina para trabalhar em Uber. E não é querendo, vamos dizer assim, falar mal de quem está trabalhando em Uber ou coisa parecida. Mas o que entra disso? É que você está se formando, você está buscando ser engenheiro e não conseguiu. Sem brincadeira nenhuma, isso é uma realidade. Você pode não conseguir. Ricardo, não sei de você, de elétrica, né? Tem muita oportunidade assim na área, se o cara quiser empreender. Na área de mecânica tem isso também, porque eu não conheço bem a área, sabe? A questão de área de mecânica acaba acontecendo de você precisar muito de maquinário. Então, vamos dizer assim, empreender, o máximo que você consegue nisso aí é você montar uma empresa e tal, para ser um terceirizado, que é acabar ganhando menos de qualquer jeito. A questão mesmo é se você quiser ser um empreendedor na área de mecânica e tudo mais, ou é melhor se fazer engenharia de produção, que aí você consegue montar uma fábrica e gerir muito bem seus recursos, ou você tem um capital muito grande para comprar maquinário. Como eu estou dizendo. Você conhece Natan? Natan, ele trabalha com questão de aço, ferro e tal. Não sei se você conhece Natan. Pronto, ele disse que realmente é bem caro as coisas lá para fazer isso. Entrando nisso, que tipo, se você quiser ser empreendedor como engenheiro mecânico,
você acaba tendo essa questão de serviço terceirizado. Você pode trabalhar como questão de tipo assinatura de projeto, trabalhar para, por exemplo, o que eu conheço muito é pessoal que aprendeu CAD, não é nem engenheiro, aprendeu a fazer CAD, a empresa chega para ele e fala assim, eu preciso de um modelo de uma cadeira. Eu preciso de um modelo de uma mesa. Ele chega lá, monta o CAD, ele não precisa fazer simulação nenhuma, ele só precisa desenhar. Quem vai fazer a simulação já está dentro lá da empresa, ele só está sendo terceirizado para desenhar dentro do SolidWorks, dentro de algum de AutoCAD até, peças e tal, para enviar para a empresa. Da mesma forma, trabalho terceirizado para desenho técnico. Tem gente que pega uma peça que não tem desenho nenhum, ele é chamado só para fazer o desenho técnico daquilo, dentro do próprio computador. Então, isso acaba acontecendo para trabalho de, vamos dizer assim, empresarial de mecânica começando. Porque senão, dando exemplo lá de novo da bombeação de sal e tudo mais, aquele é nossa, como é caro. Sem brincadeira nenhuma. Quem aqui for para engenharia mecânica, vocês vão ter que aprender o negócio. Se quebrou, a culpa é sua. E eu sei que tem que resolver. Se eu tô dando esse exemplo aqui do bombeamento de sal, porque hoje um ex-membro do BAGE, que teve um estágio, né, numa empresa como essa, eu trabalhava realmente nessa área de manutenção e gerir esse bombeamento de sal, que estava passando as tubulações. Hoje ele é professor substituto aqui da UFESA, professor Pedro Paulo. Ele chegou e falou, deu pau lá uma hora, eu pensei assim, bicho, se eu não consertar isso aqui antes de o gerente chegar, a culpa vai ser minha. E eu vou dizer pra vocês, se isso aqui quebrar e a culpa for pra mim, eu nunca nem vou conseguir pagar um negócio desse. Que primeiro ninguém vai querer me contratar, porque tô com um BO desse nas costas, de ter quebrado o maquinário. E tenho que resolver. Isso aí pode até o peão ter feito negócio errado, hein? E fudeu o cara. Exatamente. Então, volta aquela questão. Você saiu do lugar de trabalho, o cara não tava mais lá. Quando você voltou, apareceu o cara lá com uma caixa de cerveja. Vocês vão encontrar isso, pessoal, como trabalhando de engenheiro até de outras empresas. Da mesma forma que você está trabalhando com alguém num trabalho em grupo, ele só está empurrando com a barriga, e você que faça, vai ter gente na empresa que vai ter isso aí. Que vai ter pessoas do seu lado, que estão lá ganhando o mesmo salário que você, tem a mesma função, mas aí, quem vai trabalhar é você. Vou dar um exemplo supra-sumo. Final de carreira. Um engenheiro mor da Troller, que também está saindo do Brasil já. Incrível, né, o Brasil? O engenheiro mor da Troller é um dos cabeças da Troller no Brasil. Teve que fazer uma reunião, por causa que estava uns problemas de rendimento. Sem brincadeira nenhuma. Ele falou que, tipo, depois da reunião, um dos caras saiu sambando da sala porque conseguiu botar a culpa em outra pessoa. Ele não perdeu o emprego. Olha aí que incrível, né, não? Então você pode ter feito esse trabalho com excelência e no final outra pessoa botar a culpa em você e você que se lasque. A fábrica dele caiu, não foi? Ele foi pra onde? Ele foi transferido pra outro país, foi? Pelo que aconteceu na Troller, na época até um dos do BAGE conseguiu um estágio lá, o que acabou acontecendo é que eles vão diminuir o escopo aqui de, vamos dizer assim, trabalho da Ford. Realmente vai ter gente para fora. Só que aí eles tiveram uma visão muito humanitária. De que foi o quê? Mesmo a gente saindo do Brasil, por tanto tempo a gente vai continuar dando salários aqui pro pessoal. Que a gente sabe que está em período de pandemia e vocês estão precisando. Então, eu não sei quantos meses foram, isso eu teria que confirmar, que eles continuaram pagando o pessoal. Aí o que teve foi realocação de pessoal, muita gente foi para a área de vendas e de importação, que agora é uma fábrica saiu e tudo mais. Teve que ser realocado algumas pessoas. Outras realmente foram para o exterior e teve gente que realmente, que foi uma parte. Acabou tendo que se desligar da empresa. Isso é complicado, é bem triste isso aí. Infelizmente, né? Entrando nisso. Só para demonstrar para vocês, o mercado está cada vez mais escasso. Outra coisa, viu? Se o cara tava na Troller, um dos melhores empregos se você querer engenharia mecânica, imagine você no seu emprego de engenheiro. Qualquer hora o cara pode sair também. Qualquer hora. Mas né, é difícil para entrar e é mais difícil ainda para continuar no emprego, tá certo, pessoal? Porque entra nisso aí. Eu já escutei história de você estar lá trabalhando, o RH já tá fazendo processo seletivo para alguém que vai substituir você.
Então, entra nessas questões também empresariais, de você reconhecer no trabalho em equipe que vai ter hora que você vai ser literalmente o cara que está sendo pior, que está com rendimento baixo. Isso é uma das coisas que, pelo menos, eu, como capitão do bar, a gente corre atrás disso também. Vai reunião e falar, ó, você não está trabalhando direito, você não está conseguindo tal coisa. Que é porque a pessoa tem noção que, de vez em quando, o que está mantendo você, aquele salário, aquele trabalho que você está conseguindo todo mês, pode sumir, por causa que entre lá dentro da empresa, você pode ser o pior mesmo trabalhando bem. A empresa quer o máximo. Voltando para o que o Matheus disse. O que a empresa mais quer é alguém trabalhando, proativo e que trabalhe de graça. Rapaz, eu também queria uma pessoa assim, viu? Exatamente. Então, eu acho que era mais isso que eu queria conversar com vocês. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Pode falar, pessoal. Estamos aqui ainda aberto para o diálogo quantas horas quiser. Quem não quiser abrir o microfone pode mandar no chat também, tá, gente? E, inclusive, no chat tem o formulário para confirmação da presença de vocês, certo? Que aí vai garantir que vocês recebam o certificado dessa palestra. Se Ricardo não tiver mais nada para falar e ninguém tiver mais nada a fazer colocação, já vai ser dita a palavra-chave. Mais alguma coisa, Ricardo, que você queira comentar? Eu acho que eu consegui falar tudo agora. Se for a palavra-chave, bota assim, esforço. Pronto, então, a pedido do palestrante, a palavra-chave vai ser esforço, certo? Então, vocês preencham lá onde tem o campo de palavra-chave, vocês colocam o esforço, certo? Muito obrigada a presença de todos. Eu lembro a vocês que a semana de engenharia continua e que de tarde, 2 horas da tarde, a gente vai ter o mini curso de normas ABNT no Word. E nós temos uma pergunta aqui no chat em relação às palestras e mini curso durante a da faculdade. Podem colocar todos no currículo. Ele pergunta em relação aos minicursos e as palestras que a gente assiste, né, durante o período da faculdade, se elas são válidas para colocar no currículo, se vai mudar em alguma coisa ou é algo que também não vai fazer muita diferença. Pronto, quanto a isso, você pensa o seguinte, você não coloque, vamos dizer assim, a mini curso que eu participei na faculdade. Vai lá listar de cabo a rabo os 5 anos de mini curso que você tem acumulados, por assim dizer. O que é bom você colocar? Você fez um mini curso de SolidWorks e está praticando SolidWorks, você coloca lá. Eu tenho um SolidWorks básico, médio, por experiência própria, prática. Isso é uma das coisas que a empresa também pede muito na questão de currículo, que é sinceridade. Ela quer ser o mais amplo possível com você. Se você tiver um certificado já de SolidWorks que você teve durante vários certificados durante anos, já dá para você colocar lá, básico no SolidWorks. Eu sei a prática dele. Agora, se, por exemplo, se você for colocar a lista por lista, tipo SolidWorks 2019, 2020, 2021, 2022, não sei o que, fica complicado. Então, o que você coloca lá? Coloque o que você mexe e coisas que você sabe mexer, que você vai ser cobrado. Eu dou exemplo aqui eu já cuidei do processo seletivo do Baja, e a gente colocou lá. Eu sei falar inglês, alemão e russo. Assim, a gente tinha um professor que fala alemão. A gente chegou pro professor e falou, professor, tal dia, tal hora, você pode vir aqui? Ele falou, pode. Pode não, posso. O que é pra ser? Não, a gente quer conversar com o cara que ele colocou aqui, que sabe alemão. Aí ele, pronto, vamos. Irmão, eu juro pra você, eu entendendo assim, meu irmão, aquele cara tá gaguejando, porque eu não entendo nada que ele tá falando. E o professor, mesmo falando um negócio nada, eu fiz, pelo menos o professor tá sabendo falar. O professor chegou assim, olha pra mim, meu irmão, o máximo que ele sabe é Google Tradutor, tá entendendo? Esse cara aí não coisa não. Então, se você chegar lá e botar, eu sei, cansado de inglês, sem brincadeira não, vai chegar lá alguém internacional do seu lado e vai querer falar com você. Vai botar a cara a tapa lá. Ele vai falar, Excel avançado. Ele vai chegar para você e falar, não, numa célula que eu tô precisando disso. Como é que eu faço? Você vai ficar, não, já teve gente que chegou lá pra gente, não, eu tenho isso avançado, já trabalhei em empresa, não sei o que, tá certo. A gente tá precisando que você crie uma planilha para tal coisa. Você pode fazer? Exatamente, João Pedro, nível já Santana.
Tem processos seletivos que gostam de testar mesmo o seu conhecimento. Às vezes eles lhe dão ali um case ali na hora para você dizer como é que você resolveria ou como é que você, tipo, com o seu conhecimento, você poderia resolver aquilo. Não chegar na solução, mas dizer mais ou menos o passo a passo de como seria. E se você não souber, não tem nem como enrolar. Exatamente. Entra exatamente nessa questão. E os caras estão lá para buscar alguém capaz e especializado. Eles vão botar a prova. Da mesma forma que você falar que eu trabalhei 5 anos do BAGE, eles vão ligar para o coordenador e perguntar, ó, tal pessoa realmente participou do BAGE? Eles vão querer testar sua especialização. Vão chegar lá para você no inglês, no SolidWorks, no ANSYS, e vão querer meter bala com você. Não acho que entrevistas, muitas vezes, vai se resumir a 15 minutos de conversa. Eles podem chegar lá para você e mandar, ó, eu quero a planilha tal feita. Você faz? Eles dão um computador, dão tudo lá para você mexer na hora. Demonstrar que você sabe. Outras coisas, uma dica aqui boa para o pessoal que tiver processo seletivo, fazendo entrevista e tal. É uma tática que eu, pelo menos, usava quando fazia o processo seletivo de base. Chega atrasado. Eu, como entrevistador, chego atrasado. Por quê? Porque aí daqueles 10, 15 que eu tenho que fazer entrevista, eu cheguei 5, 10 minutos atrasado, metade foi embora. Eu já faço um filtro a partir disso. Então, muitas vezes você está sendo avaliado antes mesmo de chegar na entrevista. Então, pense nisso, pessoal. Quando forem fazer entrevista e processo seletivo e tal, coloquem coisas sinceras no currículo. Dou a dica de não botar a listagem do SolidWorks tudinho, botar só simplesmente aquele negócio que você está mexendo, que você tem prática em mexer, de utilizar e sabe como funciona, e ser sincero no currículo, porque se você não for e for cobrado, vai ser pior. Deu certo, David, a explicação? Show. Só não dê uma de Jó Santana, pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta que queira fazer? Relembro novamente vocês de preencher o formulário para confirmação da presença, certo? A palavra-chave é esforço. E novamente, se ninguém tem nada a dizer, podemos encerrar por aqui. A nossa semana continua. E a gente tem um mini curso hoje à tarde de 2 horas da tarde, certo? Espero vocês lá. Muito obrigada pelos elogios e agradeço também ao palestrante, né, Ricardo? Muito obrigada, viu? Foi muito boa a palestra. Não, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. E obrigado, viu, pessoal, pela presença. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tenham um bom dia.